A igreja e a mesa da comunhão. A igreja e a mesa da comunhão. Nós temos, desde domingo passado, nós estamos falando sobre nós nos tornarmos parte da igreja verdadeira de Jesus. Eu talvez seja um pouco redundante em dizer, mas tem muitas pessoas que talvez não estavam aqui no domingo passado, na quinta-feira. Inclusive, se eu fosse você, eu ia no nosso canal do YouTube ou lá no nosso aplicativo e assistiria a palavra de domingo passado e a palavra de quinta-feira. Quinta-feira nós falamos sobre o maior dom da igreja, que é o amor. É muito fácil falar de amor, difícil é ser amor. Escute, Jesus não nos chamou para amar, Ele nos chamou para ser amor, porque Ele é amor e nós somos um com Ele. Então nós precisamos ser amor. É diferente de você amar. Amar é circunstancial. Amor, Ele está em você, você é. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre isso, irmão. Sabe por quê? Porque esses dias o Espírito Santo tem movido muito no meu coração a respeito de que a igreja dos dias de hoje não é parecida com a igreja da Bíblia. E não é para menos, irmãos. Nós estamos há 2000 anos depois dos primeiros atos da igreja, que nós lemos no livro de Atos. Irmãos, e eu estou muito convencido de que nós precisamos, como igreja, retornar às veredas antigas. Eu estou muito convencido de nós, como igreja, nós precisamos voltar para o lugar da onde a igreja saiu. E qual é o lugar da onde a igreja saiu? Da Bíblia. A igreja está repleta de coaches, e nada contra coach, irmãos, é uma profissão que realmente ajuda muitas pessoas, mas o lugar do coach é exercendo a profissão dele, aonde ele foi chamado. E a igreja, irmãos, é o lugar da comunhão dos santos. Igreja é o lugar onde se reúne o povo santo. E nós precisamos parar de achar que nós vamos vir na igreja para ser abençoado. A gente precisa parar de achar que a gente vai vir para a igreja, vai chegar aqui e a minha vida mudar. Irmãos, Deus não está interessado em mudar a minha e a sua vida. Ele está interessado em mudar eu e você. Ele quer mudar eu e você. E Ele não quer mudar eu e você simplesmente em nos libertar de vícios. Não para por aí. Eu era do mundão, eu era viciado em bebidas e agora eu não sou mais. Eu era do mundão, eu era viciado em nicotina, eu era viciado em drogas, eu era viciado em pornografia e agora eu não sou mais. Não é só sobre isso, isso é só um começo. Isso, vou falar uma coisa para você. É bom para você, faz bem para você largar e abandonar essas coisas. Porque isso prejudica diretamente você e a sua família. Se você está aqui ainda, você fuma, sabe que seu filho fuma junto com você. Isso é cientificamente comprovado. Aliás, ontem lá no prédio tinha um pessoal lá fumando sei lá o que numa varanda lá, que parecia que se você entrasse na minha casa ontem, você ia falar assim, fumaram aqui dentro. De verdade, minha filha chegou do serviço ontem, 11h30, falou, nossa pai, que cheiro de cigarro. Agora imagina você que tem esse vício e fuma do lado do seu filho. E não precisa fumar do lado do seu filho. As pessoas não estavam do lado da minha casa, eles estavam no andar de cima. Aí seu filho fica inalando. Então isso é bom para você, isso é bom para a sua família abandonar essas coisas. Você que acha que beber tem a ver com pecado, não, beber tem a ver com
dar legalidade para o seu filho, para alguém beber e amanhã ou depois, irmãos, ninguém vira alcoólatra. Me falaram isso aqui na igreja. E foi por isso que eu tirei bebida no meu restaurante. Por quê? A pessoa falou, meu pai não virou alcoólatra tomando pinga. Foi tomando cerveja. E eu vejo muito pai hoje, ridiculamente, dando bebida para os filhos. Eu não estou falando de religião, irmãos. Então, ser igreja não é só isso, irmãos. Ser igreja é ser alguém diferente no meio que a gente vive. É ser uma pessoa boa, uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa diferente. Não adianta nada, irmãos, a gente vir na igreja, tocar, se no mundo a gente é a mesma coisa, e não adianta a gente vir aqui pregar, e no celular eu sou a mesma pessoa que uma pessoa mundana. Não é sobre isso. E hoje eu queria falar, irmãos, sobre um tema tão importante da igreja, que é a igreja e a mesa da comunhão. Sabe o que eu creio, irmãos? Eu creio que nesses últimos dias, porque não se escandalize, meu irmão, com as coisas que estão por acontecer. Nós estamos realmente nos últimos dias. Pastor, mas minha avó falava isso também quando ela tinha 20 anos. Não paga para ver não, irmãos. Toda essa movimentação que está acontecendo no mundo religioso. Quem é inteligente sabe o que eu estou falando. Não é só um fato, um acontecimento que está acontecendo na Europa, na Itália, em Roma. Não. Então, irmãos, eu creio que nesses últimos dias Deus está levantando uma igreja que realmente o represente. Se você for ler nas cartas de Pedro, você vai ver que Jesus não está demorando. Ele está tendo paciência. O que ele está aguardando, irmãos? Um povo que viva Maranata. Porque viver Maranata não é cantar Maranata, é viver. Ora vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. É um estilo de vida Maranata. Você vai ver, eu não vou ler isso hoje, mas se você ver na carta de Pedro, vai falar assim, que ele está aguardando um povo que vive uma vida santa e piedosa. O que é uma vida santa? É uma vida de um povo que vive separado. Vive separado. É uma comunidade que vive diferente. É um povo escolhido que vive de forma diferente no meio da sociedade. O que é viver de forma piedosa? É devoção a Deus. É um povo que é devoto a Deus. E hoje a gente é devoto a tantas coisas. A gente é devoto às riquezas, a gente é devoto ao corpo, a gente é devoto a tantas coisas. E nós precisamos ser esse povo. Escute isso. A igreja que vai representar Jesus na face da terra não tem a ver com uma denominação. Tem a ver com um povo que vive em santidade, que ama a justiça e rejeita a injustiça. Um povo devoto a Deus, que teme ao Senhor e que ama o próximo. Vou repetir. Se alguém quiser essa fala depois, é só me pedir. A igreja que vai representar Jesus na face da terra não tem a ver com uma denominação. Tem a ver com um povo que vive em santidade, que ama a justiça e que rejeita a injustiça. Um povo devoto a Deus, que teme ao Senhor e que ama o seu próximo. É essa igreja que Deus vai levantar. Não tem a ver com a Somos. A Somos que precisa ter a ver com isso. Não tem a ver com a placa da nossa igreja, da A, da X, da Z, não é sobre isso. Não é sobre se reunir um grande número de pessoas em uma congregação. É sobre um povo que resolve viver dessa forma. E sabe, irmãos,
Quantas vezes eu já falei aqui que nós, o povo crente, caiu no descrédito da sociedade. E digo, isso não é perseguição. Ah, porque me mandou embora, porque eu sou crente, está me perseguindo. Não, te mandou embora porque você mereceu. Não acho que isso é perseguição. Te mandou embora, talvez, porque a empresa precisou fazer um corte. E das escolhas que precisavam ser feitas, o seu nome não estava entre os melhores. Essa é a verdade, irmãos. A verdade precisa ser falada. Ah, é perseguição. Não, irmãos, isso está longe de perseguição. A gente nem sabe o que é perseguição. Para conhecer perseguição, a gente precisa ir para a China, para a Índia, alguns países da África. Aí a gente vai ver o que é perseguição. Que é olho por olho, dente por dente. Coreia do Norte, lugares que, para se pregar o evangelho, precisa rasgar uma página da Bíblia, dobrar ela bem no fundinho do bolso aqui, entrar nas igrejas subterrâneas e pregar em silêncio. E sabe o que acontece, irmãos? Eu gosto muito de ouvir, e eu estou lendo um livro de um pastor americano chamado Francis Chan. E ele foi, num tempo dele, para a Índia, acho, não sei, para um país desse. E aí era um país que vivia alta perseguição. E aí o que aconteceu? O governo flexibilizou a igreja, parou de perseguir a igreja de Cristo. Sabe o que aconteceu naquele país? A igreja parou de crescer. Quando a perseguição saiu. Sabe o que os missionários daquele lugar começaram a orar? Deus, traz a perseguição de volta. Porque enquanto a igreja é perseguida, a igreja cresce. Então, irmãos, não acho que a igreja no Brasil está crescendo, não. Porque crescer não é denominação, crescer é um povo. Porque muitos de nós aqui, se alguém colocasse uma arma na nossa cabeça, não precisaria de tudo isso. Rejeita a tua fé, a gente ia falar, não. Para com isso, nem vou na igreja. Então, não é sobre isso. E também a lição para nós hoje não é também sobre isso. Irmãos, eu oro que Deus nos levante como parte desse povo. Essa é a minha oração. Eu creio que existe um avivamento para essa cidade onde a gente mora. Para essa cidade onde essa igreja está plantada. E não é sobre ser uma denominação forte, é sobre um povo forte. Um povo onde a prosperidade vive no meio, um povo onde o amor, como foi falado aqui no começo, flui, um povo onde que é um povo desarmado, que sabe viver em comunidade. Então eu oro que Deus nos levante como esse povo aqui nessa cidade. Quando eu falo nós, é eu e você. Nós precisamos ser esse povo que ama a justiça, que vive em santidade, que rejeita a injustiça, um povo devoto a Deus, que teme ao Senhor e que ama o seu próximo. Então a nossa oração, irmão, não tem que ser Deus faz por mim, tem que ser Deus faz em mim. Não adianta a gente falar, Deus faz por mim, se Ele não fizer em nós. O David falou aqui, irmãos, olha, eu cheguei aqui com a minha família desse jeito, por quê? Porque os meus valores estavam em outras coisas. Irmãos, quem não conhece a vida do David, esse cara faturava mais de R$1 milhão por mês. Desculpa, David, mas só você colocou o seu exemplo aqui, eu estou... E pensa que ele não era crente, não, irmãos. Ele nasceu numa casa de cristãos. Ele falou, agora eu enxergo as coisas de forma diferente. E vivendo várias experiências com Deus, irmãos, ele teria motivos para não estar na igreja. O Lucas brinca aqui, né? O líder deles. Quando eu pensei que eu ia ter um amigo rico, ele ficou pobre.
Não é sobre isso, irmãos. Não é sobre dinheiro, não é sobre ter coisas, não é sobre ter relógio, não é sobre ter roupa cara, não é sobre essas coisas. Você pode ter todas essas coisas se a sua condição financeira te permite. Compre o melhor carro, compre o melhor relógio, compre uma casa. Se a sua situação financeira cabe, está tudo bem. Mas não pense que você vai entregar aqui uma oferta para ficar rico, que é mentira, é engano. Não adianta que eu falar para você, comece a entregar o seu dízimo, que daqui a 1 ano você vai estar rico. Não. O que eu posso dizer para você, oferte, entregue o seu dízimo, que você vai ver milagres de Deus na sua vida. E às vezes o milagre de Deus, irmãos, não é dar um carro zero, é um pacote de arroz. É não faltar a fralda do filho. Às vezes, muitas vezes isso é milagre. Eu já experimentei milagre como esse. De a fralda chegar na hora que acabou a última. E foi para você. Hoje você está aqui orando pelo seu pai. Orgulho que eu tenho de você, filho. Um dia você vai pregar aqui no meu lugar. Eu vou estar aí descansando. Preste atenção, Deus não nos chamou para fazer parte somente de uma religião. Ele nos chamou para uma mesa de comunhão. Esse é o tema da mensagem, a igreja e a mesa de comunhão. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Olha que palavra forte, irmãos. Diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Irmãos, olha o convite de Deus para nós aqui. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando de uma mesa. O Senhor nos convida, irmãos, não é só para a gente fazer parte de uma igreja, de uma denominação, não. Ele nos chama para uma mesa. Existem 2 mesas. Uma mesa que nós vimos aqui, que são mesa de demônios, e a mesa do Senhor. Então o Senhor, quando Ele chama a sua igreja, nós vamos ver hoje na palavra que Ele chama para uma mesa. E o que tem a ver mesa? Mesa tem a ver com comunhão. O que Paulo está dizendo aqui é assim, olha, você não pode ter comunhão com as trevas e com o Senhor. Agora, irmãos, a palavra comunhão, ela precisa ser forte para nós, ela precisa queimar no nosso coração. Essa é a palavra, comunhão. Comunhão não é vir à igreja, é ser igreja. Comunhão não é esse momento nosso aqui. Comunhão vai ser o nosso momento depois. É isso que simboliza a Santa Ceia. Essa é uma palavra bem propícia para a Santa Ceia, mesa da comunhão. Nós nunca vamos conseguir ser igreja se nós não sentarmos na mesma mesa. Se nós não praticarmos a verdadeira comunhão. Comunhão fala de relacionamentos. Relacionamentos que, ao longo das últimas décadas, vem se perdendo. E para gravar, nós tivemos recentemente uma pandemia, quase 3 anos de pandemia, que a nossa geração não conhecia o que era isso. E o que a pandemia fez, irmãos? Terminou de acabar com a comunhão. Por quê? Porque nós acostumamos a ficar nas nossas casas. Nós acostumamos a viver isoladamente.
Houve um isolamento que aconteceu, irmãos. Não acho que isso não faz parte de uma agenda maligna para quebrar o princípio da comunhão. Então, irmãos, nós passamos a viver isolado, cada um no nosso mundinho. E isso faz muito mal para a igreja de Cristo. Hoje nós, como igreja, a gente vem para cá, cada um ouve a palavra, absorve aquilo que acha interessante, a gente vai embora e nem conhece o nome do irmão. Não conhecemos. Por quê? Porque esse relacionamento foi quebrado em algum momento. O problema não é um irmão que chegou recentemente da igreja, a gente não saber o nome. O problema é a gente não conhecer a pessoa que a gente congrega faz mais de um ano juntos. E se eu perguntar aqui, irmãos, às vezes você não sabe o nome da pessoa que sentou do seu lado hoje. Olha para trás, Felipe. Fala o nome desse irmão aí. Não sabe? Soprou. Isso não é uma peculiaridade, não é exclusivo do Felipe. Tem um aparelho aqui, irmãos, ele dá umas... Eu já não tenho uma dicção muito boa. Esse aparelho aqui, quando eu era criança, eu sonhava em usar aparelho. Quem já pensou nisso aqui? Eu queria até pôr um falso uma vez. Mas que negócio que não é de Deus é isso aqui? Ontem, irmão, isso aqui travou a minha boca aqui atrás, ó. Verdade, rasgou minha boca. Então é aquilo. Isso não é exclusivo do Felipe. É muitos de nós. Eu, pastor da igreja. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Que nós precisamos voltar a fazer isso de forma intencional. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela é chamada de família de Deus. Isso é muito sério, isso é muito mais poderoso que eu liberar uma palavra sobre a sua vida de que vai dar tudo certo. Porque a família de Deus somos nós. Ou você acha que o termo chamar de meu irmão é um termo qualquer? Não, é porque nós temos um Deus Pai e nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos uma grande família de irmãos. Agora, que irmão é esse que nós somos que não conhecemos o nome do outro irmão? Então, irmãos, não adianta a gente fazer um monte de coisa que a religiosidade nos impõe se nós não nos tornarmos o povo de Deus. Como nós podemos ter uma família de Deus se nós temos algo contra um irmão? E o que Deus tem falado comigo nesses dias é sobre nós sermos um povo de Deus e colonizar uma cidade com a família de Deus. A própria igreja de Cristo, denominacional, é dividida. Porque os assembleanos não falam com aqueles da parede preta. Porque a neopentecostal não concorda com a tradicional. Porque um é carismático, o outro é não sei o que lá, ático, o outro é não sei o que lá. Não existe isso na Bíblia. Um é calvinista, o outro é arminiano. Irmãos, se tem uma pessoa que você não vai poder conversar sobre isso, é comigo. Porque eu não sei de nada disso. Eu não sou de Armínio, eu não sou de Calvino, eu não sou de Lutero, eu sou de Cristo, irmão. Eu acho que isso é uma discussão tão boba na igreja. Acho que a parede da igreja é tão irrelevante, irmãos, para a igreja.
As igrejas ficaram pretas, daqui a pouco elas ficam brancas de novo, é só uma questão de moda. É só as igrejas, é que a gente quer americanizar tudo. É church, é igreja, irmão. É igreja mesmo. Church é nos Estados Unidos. Muita gente aqui já que não sabe nem o que é church. Fala church. É verdade, sabia, Gustavo? Uma vez... Não, tipo... Sai de mim, em nome de Jesus. Eu ia falar um negócio, mas não ia falar mal, não. Eu ia falar um negócio, só que eu ia usar um nome que não deveria. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar um povo, uma família. E essa é a proposta da igreja, uma mesa de comunhão. Quem está aqui comigo? A mesa do Senhor é uma mesa de comunhão. A mesa do demônio é uma mesa de divisão. É uma mesa de distração. Mesa de demônios é mesa de divisão. Agora me fala, se a gente não é unido com uma outra denominação, se nós não olharmos para os irmãos da Quadrangular e enxergarmos eles, nossos irmãos, olharmos para os irmãos da Livre Estou e enxergar nossos irmãos da Aliança em Cristo, enxergarmos nossos irmãos, irmãos, onde tinha membro nosso aqui, na vigília lá, aqui com o pastor Júnior, e qual é o problema disso? Se nós não pudermos estar em comunhão com os nossos irmãos da outra denominação, então você entende que ser um povo não é ser uma denominação. É ser um povo, porque muitos estão na denominação, mas não é povo. E sabe, irmãos, muitas pessoas têm se machucado com essa divisão, que é a mesa de demônios. Muitas pessoas têm se machucado. Tem irmão que se vier de outro lugar aqui, fazer uma visita ou estar junto com a gente, voltar para a igreja dele vai ficar de banco. O pastor vai ficar bravo, vai ficar chateado, porque o irmão foi lá na outra igreja. Isso é mesa de demônios. Por quê? Porque a mesa de Jesus é uma mesa de comunhão. Posso dizer um amém? E é para isso, irmãos, agora vamos trazer para a nossa realidade. Somos igreja. Irmão, nós precisamos nos desarmar. Essa é a palavra hoje. Nós precisamos nos desarmar para começarmos a viver uma comunidade verdadeiramente que representa Deus. Nós precisamos fazer essa diferença. Você está aqui, o Senhor me colocou para pastorear o rebanho daqui. E o rebanho daqui eu preciso te ensinar sobre isso. Precisa haver comunhão, mais comunhão entre nós. E eu sou o primeiro a levantar essa bandeira. Então nós queremos sim, irmãos, estar todos os domingos de Santa Ceia aqui. Para quê, irmãos? Ah, mas eu queria tanto, irmãos, eu queria tanto voltar para minha casa e dormir à tarde. Mas tem algo mais excelente. Estar com você hoje aqui. A gente se conhecer um pouco melhor, a gente dá um pouco de risada. A gente está muito tenso, irmão. Relaxa aí. Se desarma aí. É, pastor, mas eu já me frustrei muito com a igreja. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te curar de igreja. Ele quer te curar de igreja. E Ele vai fazer isso, irmãos. Existe o princípio da comunhão que Deus deixou para a igreja. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 17. Se você não sabe, João 17 é o relato de uma oração que Jesus fez.
Jesus estava aqui já se apresentando a Deus para os últimos dias dele como um homem nessa face da terra. E se você reparar, essa aqui é uma oração de prestação de contas. Deus, eu fiz assim, 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 eu te peço isso, 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 isso. Mas eu quero ler com você, a partir do versículo 20. Diz assim, é Jesus orando, então escute isso com a ótica de que Jesus está orando isso. Ele está falando com Deus aqui. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Amém, irmãos? Irmãos, qual é o princípio da comunhão? 2 princípios eu quero destacar aqui. Comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Então, quando Jesus, irmãos, preste atenção, ensinou já tudo o que ele tinha para ensinar para os seus discípulos, ele vai orar a Deus. E quando ele vai orar, acredite, ele ora por nós. Ele ora por nós. Jesus estava falando de nós nessa oração de prestação de contas. Como? Porque ele diz assim, todos aqueles que crerão na mensagem deles. Coloca para a gente o versículo aqui. 20 de João 17. Eu peço por todos aqueles que crerão em mim, por causa da mensagem deles. Ou seja, quem creu? Nós cremos. Você creu? Então Jesus está falando, eu não oro só por eles, mas eu oro por aqueles que virão. Então, irmãos, eu quero que você entenda e tente aqui viajar, imaginar esse momento de Jesus orando por você. Jesus orando por você naquele momento. Deus, eu oro por aqueles que crerão. Irmãos, queima o meu coração saber que Jesus estava pensando em mim. Ah, pastor, não é assim. É sim. Porque nós vamos ver no final da leitura que nós fizemos que Jesus foi amado por Deus antes da fundação do mundo. E se nós lemos Efésios, nós vamos ver que nós fomos eleitos em Deus também antes da fundação do mundo. Então, irmãos, primeira coisa que eu queria te dizer aqui, você faz parte do plano de Deus. Diga um amém. Você faz parte de um plano de Deus. Nós precisamos nos enxergar, só assim vamos entender o que é ser igreja. Ser igreja é entender que eu faço parte de um projeto, que eu faço parte de um plano, irmãos.
E você não fomos chamados para ficar escutando alguém pregar na igreja. Nós fomos chamados para ser um com Jesus. É muito além disso. A gente aprende essas coisas na igreja, mas não é só sobre estar na igreja. Jesus orou, irmãos, e qual era a oração de Jesus? Jesus, eu oro que o Senhor abençoe esse povo de forma sobrenatural, que eles tenham as coisas mais caras da face da terra. Foi essa a oração de Jesus? Não. A oração de Jesus é: Senhor, eu oro para que eles sejam um. Ah, mas a igreja está lá na África. É um. Quantas igrejas tem em Jarinu? Uma. Quantas igrejas tem no Brasil? Uma. Quantas igrejas existem na face da terra? Uma, irmãos. Entenda isso, uma. Mas por que, pastor, que nós não somos um? Eu acho que é porque a gente tem sentado não na mesa da comunhão. E a gente nem percebeu isso. Nós temos sentado na mesa da divisão. Então, irmãos, nós precisamos voltar a entender ou começar a aprender que nós fomos chamados para ser um. E, irmãos, acredite, o diabo tem militado contra isso. A igreja tem caído nisso como um passarinho que cai dentro de uma arapuca, de uma armadilha. Nós estamos presos nos nossos conceitos. Nós estamos presos nas nossas armaduras. Nós estamos presos nas nossas máscaras. Aliás, se eu tiver comunhão com o meu irmão, ele vai saber quem eu sou de verdade. Então é melhor que eu não tenha comunhão com ele, porque enquanto eu não estiver tão próximo dele, ele não vai enxergar eu de verdade. E nós temos medo que as pessoas enxerguem a nossa verdade. Sabe por quê? Porque se ele enxergar a minha verdade, eu vou ser rejeitado, eu vou ser exposto. Não. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina a gente a viver em comunidade. E sabe o que ela diz, ô Tom? Ele fala que se nós confessarmos o nosso pecado um ao outro, nós somos curados. A palavra é curado. Confesse a Deus para você ser perdoado. E confesse ao seu irmão para você ser curado. Vai ler sua Bíblia. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Irmãos, não pense que o diabo está preocupado com o nosso perdão. Que Deus nos perdoou, não. Ele está preocupado em que um povo não se levante. Por isso ele levanta a mesa da divisão. Porque na mesa da divisão nós não vamos conseguir ser um. Nós não vamos viver em comunhão. Agora, que valor tem isso, Gu? Nós vivemos cada um a sua própria vida e nós não sermos um povo. Vamos olhar para a igreja primitiva, eles viviam unânimes. Nos ensinos dos apóstolos, no partir do pão, na oração, perseveravam nos templos e nas casas. Era um povo, irmão, só que hoje nós estamos tão... mas eu estou corrido, eu não tenho tempo. Irmãos, o tempo é o mesmo. As 24 horas continua sendo a mesma. Mas o que acontece? Nós vamos nos ocupando de tanta coisa, por quê? Porque, irmãos, automaticamente nós não vamos ter comunhão. Olha para o povo quando estava em Faraó, no Egito. Escute, irmãos, a Bíblia ela é rica em detalhes. O povo crescia em número e em devoção a Deus no Egito.
E aí o que Faraó faz? Esse povo está tendo muito tempo para louvar esse Deus. Esse povo está se reunindo muito. Então o que vamos fazer? Dobre a carga de trabalho deles. Não deem para eles mais palha para eles queimarem os tijolos. Agora eles vão ter que buscar a própria palha. Fazendo assim, eles não vão ter tempo para se reunir. Eles não vão ter tempo para ir na mesa da comunhão. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Irmãos, a gente não consegue mais fazer um mutirão na igreja de limpeza. Não consegue. É um parto. Eu não estou falando contra ninguém, irmãos. Eu estou falando contra uma agenda do diabo. Que quer dividir a igreja. Que quer fazer cada um, irmãos, ir para suas casas. Trabalhar mais, trabalha mais, trabalha mais. Eu quero saber aqui, se tem alguém aqui que por trabalhar mais e mais e mais está ganhando mais dinheiro. Tem mais dinheiro sobrando no bolso. Eu estou trabalhando, pastor, mais e mais. Ô, irmãos, ai, se eu soubesse. Não é sobre trabalhar mais, é sobre adorar mais. Nós não acreditamos nisso. Nós não confiamos nisso de verdade. Não é sobre trabalhar mais. Eu não estou falando aqui contra o trabalho, irmãos, porque tem um monte de gente assim também, ó. E quer prosperar nas custas de Deus. Nunca você vai prosperar nas custas de Deus. Você vai prosperar nas custas do seu trabalho. É 8 horas de trabalho? Vai lá e trabalha, irmão. Desliga celular, desliga tudo. Trabalha 8 horas lá, bonitinho, sabe? Para de frescura. Eu estava conversando com o irmão Paulo aqui. Ô pastor, eu tô com... O que acontece nessa cidade? 50 vagas em aberto, premiando pessoa que não falta, não tem gente para trabalhar. Eu quero me reunir com os diretores das outras empresas para parar o pinga-pinga na cidade. A pessoa trabalha 3 meses aqui, 3 meses ali, 3 meses ali, 3 meses ali. E sabe qual que é o problema? É que nós crentes, fazemos parte dessa estatística, tá? E talvez sejamos o maior número. E aí Faraó fala, aumenta a carga, porque assim eles não têm tempo de adorar a Deus. Não parece a gente, irmão? Não parece que nós estamos queimando tijolo demais, não? A gente anda cansado, irmão. Você não está cansado? Eu estou cansado, irmão. Eu estou cansado, eu tenho a impressão que a gente corre num círculo. A gente anda em círculo, irmão. A gente está que nem o povo quando saiu do Egito. Ficou 40 anos rodando em círculo. Eu não quero mais isso para a minha vida, não. Eu sou ser humano que nem você, irmão. Eu não quero mais isso aí, não. Tem algo de errado. É para a gente ter mais tempo para Deus. E é para a gente ter mais tempo um para os outros. Não tem mais café da tarde, irmão, na casa do irmão. Se for para fofocar, é melhor que não tenha mesmo. Tem que ir lá para louvar a Deus. Se for para falar do irmão, ora comigo. Vim trazer um assunto para você orar. Você viu o irmão lá? Misericórdia, isso é mesa de divisão. Escute o que eu vou te falar, você nunca mais vai esquecer nisso. Presta atenção em mim agora. Quando você estiver num lugar, conversando com alguém, e esse alguém falar mal de algum irmão para você, saiba que você está sentado na mesa de demônios. E não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que diz. Então, o dia que alguém falar, você fala assim, ou você para de falar, ou eu vou sair dessa mesa, porque não é essa mesa para mim. É isso que a Bíblia diz, não se assente à mesa dos escarnecedores. Não acha que ele está falando de quem está fora da igreja, não. Tem mesa de escarnecedor, está dentro da igreja, não está fora. Nossa, forte isso, é verdade.
É verdade. Ah, mas você não sabe o que o irmão fez para mim. Seja homem, seja mulher e vai lá conversar com ele. Vai tirar limpa essa história. Conversa, resolve que vai ficar tudo bem. Agora, enquanto você fica falando dele, você está sentado na mesa de comunhão e você não dá a oportunidade do irmão entender que ele errou. Não é errado. E se alguém chegar em você também, olha, você falou isso, eu não gostei, receba, porque você falou mesmo. Por quê? Porque isso é sentar na mesa de comunhão. A mesa de comunhão, irmãos, não é só parabéns. Não, as mesas de comunhão, às vezes, é lavar as nossas roupas sujas. A mesa de comunhão, às vezes, é eu sentar com alguém que eu não queria nem ver a cara dele, irmãos, e falar, cara, a gente não pode viver assim. Isso não é de Deus, cara. Isso aí que é obra do diabo. Vamos pôr o diabo para correr daqui. Quem está entendendo a mesa que Jesus convidou você para participar? E isso é mesa de comunhão. Talvez você chegou aqui e falou, meu Deus, de novo ele vai pregar, eu não aguento mais ouvir esse pastor. Irmão, você vai ter que me aguentar. Porque Jesus colocou a gente na mesma mesa e eu estou na mesa de comunhão. Só que eu vou ter que te aguentar também. Eu vou ter que te aguentar também, irmão. Você acha que aguentar você é facinho? Aguentar eu não é facinho não, irmãos. Quem está me entendendo? Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem nessa manhã. É isso que verdadeiramente muda e transforma as nossas vidas. Irmãos, isso aqui não tem no mundão. Não tem no mundão. O mundão não tem nada para você. O mundão é mesa de demônios. O que não pode, isso é normal, irmão, isso aí não me escandaliza. O que me escandaliza é ter mesa de demônio no meio da igreja. E posso te falar, tem gente aqui nessa manhã machucada com essas mesas. Intercessão. Jesus quer te curar nessa manhã. Vamos, intercessão. E Jesus quer te curar nessa manhã. E Jesus quer te curar nessa manhã. Então um dia Jesus orou por nós, irmão. E a vontade de Jesus é que a gente se torne um. A mesa de Deus é na mesa de Deus que faz a gente estar na presença de Jesus. A mesa da comunhão com Deus nos faz estarmos e permanecermos em Jesus. A vontade de Jesus é essa, irmãos. Sabe, ele diz, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Irmãos, qual que é a forma de estar em nós? É nós estarmos no meio da comunhão, nós estarmos em Cristo. Nós estarmos em Cristo, é nós estarmos na mesa da comunhão. Estavam os discípulos em um momento, teve uma mulher que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, permita que o meu filho sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E Jesus ignorou isso, irmãos, porque não é sobre uma pessoa, não é sobre uma posição, é sobre todos estarem. É sobre todos estarem. A oração de Jesus, nisso aqui que a gente leu, em João 17, ele fala assim, Pai, que assim aonde eu estou, que todos eles estejam. Irmãos, Jesus não era egoísta, não era só ele que queria o lugar de glória, ele quer a glória para nós também. E aí, irmãos, ele diz assim, no versículo 22, eu dei a eles
a glória que tu me destes. Ô, irmão, recebe isso sobre a sua vida. Ele diz que Ele deu a nós a glória que Ele recebeu de Deus. Recebe isso sobre a sua vida. Você recebeu a glória que Jesus recebeu de Deus, Ele te deu também. Agora, Hugo, escute, isso não é para qualquer coisa. Isso não é para a gente ficar rodando, irmãos. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para quê? Para que eles sejam um. Como nós somos um. A glória de Deus é para nos unir, não é para nos separar. A glória de Deus é para nos fazer corpo. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus é para nós sermos o corpo, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos militar por isso. O que é militar? É lutarmos juntos. Nós precisamos militar, lutarmos juntos. Para quê? Para nós nos tornarmos um. Para nós voltarmos a ser um povo. E é aí que o Senhor ordena as suas bênçãos. Mesa de comunhão. O Senhor nos chamou para a mesa. Ele quer te curar. E Ele vai te curar onde? Na mesa. Na mesa da comunhão. Escute. Precisamos sentar à mesa com os nossos irmãos. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Salmo 133. Você conhece esse versículo, mas você só conhece. Talvez você só conheça. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante. O que é revigorante? A união. Como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, aonde? Na união. Ali, o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Aonde? Na união. Aí Jesus fala assim, Senhor, no versículo lá no capítulo 17, que eles possam desfrutar da perfeita unidade. Perfeita unidade. E o que é a perfeita unidade? União. Ame mais e julgue menos. Sente mais e se afaste menos. Eu sei, irmão, pastor, já sentei com tanta gente, já me decepcionou. Irmãos, nós não vivemos por frustrações. Nós vivemos pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar agarrado naquilo que nos frustrou. Aquilo que te frustrou, você precisa abandonar hoje. Aquilo que te frustrou, aquilo que te machucou, solta isso. Solta isso, por favor. Solta. Ah, mas teve uma pessoa na igreja que falou de mim. Deixa ela lá, vem orar por ela. Se eu fosse parar, irmãos, desculpa, por cada pessoa que fala de mim, eu não estaria aqui pregando. Se tem pessoa que as pessoas falam, é o pastor. Vocês não sabem quanto sangra ser pastor. Faz ideia, irmãos. Quem faz ideia é minha esposa e minhas filhas e meu filho. Acho que isso aqui é status, irmãos. Status desse daí, coitado. Estou aqui por um chamado. Estou aqui porque meu coração queima, porque Deus me chamou. Me chamou e pode ter certeza, quando Deus me chamou, Ele estava pensando em você.
E um dia você ia ouvir essa palavra. Você não sabe quantas vezes a gente diz assim, será que vale a pena? Mas sabe, quando eu olho para a palavra, eu falo, vale a pena. Então vamos viver unidos um com os outros, vamos sentar na mesa de comunhão com os nossos irmãos. Segundo e último, precisamos sentar à mesa de Jesus. Precisamos sentar à mesa de Jesus. Apocalipse 3, versículo 20. Irmãos, ontem à noite tive um tempo com Deus e foi tão bom. Eu estava preparando essa mensagem aqui, colocando ela no papel e tive uma experiência sobrenatural, assim. Eu não sou uma pessoa de ficar gravando versículos e tem algumas pessoas que são muito bons nisso. Lá em Romanos, capítulo tal, versículo tal. Eu sou TDAH purinho, não gravo, não adianta. Mas ontem à noite foi tão gostoso, porque Deus foi me falando os versículos, abre lá em tal lugar. Eu falei, nossa. E como que eu lembrei disso? Jesus falou, não foi você que lembrou, foi eu que te lembrei. Olha, comecei a ficar orgulhoso de mim. Ele falou, não foi você, foi eu. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Irmãos, isso aqui não é maravilhoso? O vitorioso se sentará comigo no meu trono. Irmão, isso não é lindo, Márcio? Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Nossa. Assim como eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono, eu estou à porta. Eu estou à porta. Guilherme, Duda, Marco, Marta, Lilian, Sebastião, David. Eu estou à porta e bato. Eu não vou invadir. Eu não vou entrar à força. Eu preciso da sua permissão. Mas o que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E sentaremos à mesma mesa. E faremos uma refeição como amigos. Uau! Irmãos, isso aqui não mexe com você hoje. Se isso aqui não mexer com você hoje, meu irmão, não vai mexer nunca mais. E aí na mesa tem cura, irmão. Quando Jesus senta na nossa mesa, Ele cura a gente, Hugo. Quando a gente senta na mesa da comunhão, Ele cura. Então Jesus quer que a gente senta na mesa da comunhão com os nossos irmãos para curar relacionamento. E Jesus quer que a gente sente à mesa com Ele para que Ele possa nos curar, para fazer um povo e igreja.
Ah, pastor, mas eu não queria mais. Um dia eu também não quis mais. Um dia minha filha falou, pai, eu não quero mais. E um coração do pai, irmãos, quando escuta a filha falando, eu não quero mais, aí você tem que querer, irmãos, porque se você largar, a casa toda larga. Tem dia que você não precisa querer, você tem que querer. Tem dia que você tem que querer, Noeli. É uma decisão que você precisa fazer hoje. Você precisa querer sentar nessas mesas de comunhão. A vida não foi feita só para nós. A vida foi feita para todos nós. A vida não foi feita só para você. Isso é o que prega o egoísmo. A vida foi feita para a mesa de comunhão. E aí eu fico imaginando, irmãos, um povo desse crescendo numa cidade. Não pensa que eu estou falando de número não, tá? De somos igreja. Esse povo crescendo numa cidade, tomando conta de uma sociedade. Esse povo crescendo, esse povo que tem empatia um com os outros. Esse povo que vai buscar aquele que não tem carro. Esse povo que reparte o que é seu. Esse povo que não mente mais. Esse povo que não rouba mais. Esse povo que não fala mais mal um dos outros. Esse povo que ora pela cidade, não amaldiçoa a cidade. Aí eu fico imaginando esse povo. E isso se chama avivamento. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E hoje nós celebramos a mesa da comunhão, Tião, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia vem para nos mostrar a mesa da comunhão. Sabe aquela passagem de Coríntios que muita pessoa prega para condenar as pessoas? Julgue o homem a si mesmo. Sabe o que Paulo estava falando para aquela igreja? Aquela igreja estava fazendo Santa Ceia na mesa de demônios. É? Por quê, irmãos? Porque a Santa Ceia era uma grande festa. Regada a muita comida. E aí, irmãos, as pessoas estavam chegando. Cada um comendo, comia. Aí começava a chegar os outros, já não tinha mais comida. E isso chegou nos ouvidos de Paulo. Então, viu, vocês estão indo aí e a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Então, eu não louvo o que vocês estão fazendo. Porque não é isso, esperem todos chegar para vocês partirem o pão. Então, se você está vindo aqui só por causa de comida, que o homem julgue-se a si mesmo. Então, a gente precisa entender o que está escrito. E hoje Jesus nos chamou, e esse culto de Santa Ceia é o culto que celebra a comunhão. Por favor, diaconia, que vai servir. E a Santa Ceia é isso. A Santa Ceia é a mesa de comunhão. A Santa Ceia é isso. E quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que é irmão. E como eu sei se eu sou irmão? Você sabe. Eu não sei, você sabe. Mas pastor, não tem que ter a carteirinha da igreja? Tem que ter a Bíblia, irmão. Eu não tenho que estar na igreja há tantos meses, irmão. Você precisa ser filho de Deus. Crer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Crer somente nele, não outros senhores e nem outras senhoras. Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Esse é o mandamento. Mas pastor, é para batizado ou sem batizado? Irmão, se eu ficar aqui na igreja pedindo certificado de batismo para cada um para ver se você pode, você acha que é meu papel isso, irmãos? Você sabe. Você sabe.
Então participe da mesa do Senhor. Feche seus olhos e ore. Vamos apresentar os elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o pão e o suco, que nós declaramos que é o pão e vinho. E nós apresentamos a Ti, Senhor, como Teu corpo e o Teu sangue. E hoje nós vamos participar juntos da comunhão dos santos e da Tua mesa. Em nome de Jesus. Irmãos, prestem atenção, eu quero fazer algo diferente hoje aqui. Eu queria fazer uma bagunça aqui. Eu queria chamar pessoas que querem trocar de lugar com esses diáconos aqui. Você não vai ser servido hoje, você vai servir. Eu preciso de um casal, tem um casal aí? Cadê o casal? Vem cá. Fique na cadeira da frente. Vocês são homens e mulheres de Deus que têm servido a casa. Eu preciso de um homem. Eita. Glória a Deus. Eu preciso de outro homem. Cadê você? Vamos? Você mesmo. Vem, isso aí, Marco. Glória a Deus. Quero você ali na frente, no lugar de honra. Eu preciso de mais um casal. Cadê vocês? Oh, glória. Eu preciso de um casal que vai vir servir o altar. Cadê você? Vamos. Vem, Felipe. Vem vocês. Vamos.